Mas hoje nós vamos entrar propriamente naquelas experiências de cunho espiritual. Nós falamos que existem apenas 3 métodos ou 3 processos que nós podemos entrar em consciência com o espiritual. Através do mental concreto não é possível, porque o mental concreto é polar e o espiritual é apolar. O processo mental, através da dedução, da razão, do raciocínio, da lógica, da indução, de todo esse processo que a gente usa normalmente no dia a dia para pensar, usa então o processo comparativo, a mente é polar. Já o conhecimento que advém das esferas espirituais é o conhecimento real, não é polar. E é o conhecimento que independe de forma, de nome, de cor, de qualquer atributo que seja. Porque espírito é imaterial, espírito não pode ser visto, não pode ser tocado. Isto não quer dizer que o espiritismo está errado. Naquilo que o espiritismo fala, que ele chama de espírito, na realidade nós chamamos de alma, de psicomental. É apenas uma questão de nomenclatura. E quando o espírita fala que ele conversa com o espírito, que ele mexe no espírito, ele está se referindo à alma. E quando nós falamos de espírito propriamente dito, o espírita chama de algo superior, que já entra na esfera do conhecimento daquilo que a gente conhece como perispírito. Mas existem 3 processos pelos quais nós podemos ter experiências superiores ligadas a estados de consciência superiores também. Através do mental abstrato, que é este mental superior, que independe de raciocínio do uso normal da nossa mente. É o conhecimento que vem diretamente do espiritual e que cai dentro de nossa consciência. Este é o primeiro processo pelo qual a gente pode ter contato com o mundo espiritual. O segundo meio, o segundo processo, é através da intuição. E intuição é o conhecimento pleno, perfeito, completo de desenrolar de acontecimentos imutáveis, ou seja, aquilo que chega à nossa consciência através da intuição normalmente ocorre exatamente como nós o percebemos pela intuição. É um estado superior de consciência, é um estado espiritual, muito diferente daquilo que se processa na esfera astral ou na esfera mental. Ou seja, estados de premonição, estados de precognição, tanto astral como mental. Isto nós podemos mudar, tudo isso não quer dizer que é verídico, porque é polar. Pode ser verdade, pode ser mentira. Como nós sempre falamos, por exemplo, uma entidade do plano astral que se manifesta, imagina um ser qualquer que nós estamos tendo contato, ou no espiritual ou no mental, né, no plano mental, tanto faz. Imagina que este ser foi alguém que morreu e antes de morrer ele tinha um conhecimento. E esse conhecimento que ele aprendeu era uma mentira, por exemplo, e ele considerava aquela mentira como uma verdade. Então, quando ele está no mundo espiritual, a consciência dele é aquela que ele tinha quando ele estava vivo. Então, ele vai nos passar uma verdade através desta dimensão astral ou mental, que para ele é verdade, mas que na realidade é uma mentira. Então, veja, existe a possibilidade de nós termos contato com entidades do astral e do mental e recebermos mentiras, porque aquelas entidades consideram aquilo como verdade e aquilo está nelas como verdade. Então veja que pode acontecer de tudo na esfera do astral e do mental. Já na esfera do espiritual, não. Aquilo que vem através do mental abstrato é real, é verídico. Pode ser bom, pode ser ruim, mas é real, é direto e é preciso. E também aquilo que chega por intuição pode ser um desenrolar de acontecimentos bons ou então um desenrolar de acontecimentos ruins, nefastos, mas isto não quer dizer que não seja verdade, que não seja preciso. Então, esta é a grande diferença entre os acontecimentos do astral e do mental, que podem ser verdades ou não, porque eles estão dentro das dimensões das manifestações polares, dentro dos mundos das formas. Já no espiritual, não. Aquilo que chega do espiritual é verdade e sempre acontece exatamente igual, exatamente como nos é mostrado através do mental abstrato
ou então através de um princípio superior, que é um sexto princípio, já que o mental abstrato é um quinto princípio, o sexto princípio da intuição. E existe também uma maneira de nós aprendermos coisas ainda superiores por uma percepção maior ainda do que a do mental abstrato e do que a intuição, que é Atman, a percepção crística, a percepção superior. É uma consciência realmente superior que nos revela conhecimentos fantásticos que a gente nem pode imaginar através do uso do nosso mental concreto. Então, através dessas experiências, a gente pode começar a ter experiências, por exemplo, com símbolos espirituais. Ou seja, para que o mental abstrato se comunique com o mental concreto de um ser humano comum, existe uma possibilidade. Porque como que eu vou entender com a minha mente normal, com a minha mente concreta, se não tem forma, não tem nome, não tem atributo, não tem forma, eu não posso comparar com nada, é impossível. Então, existe uma tessitura, existe uma linguagem intermediária entre o mental concreto e o mental abstrato, que não usa forma, que não usa nome, que não usa atributo nenhum, que é a linguagem chamada simbólica superior. São símbolos que são projetados entre o abstrato e o concreto, entre a mente abstrata e a mente concreta, e através da mente concreta, observando esses símbolos, meditando neles a respeito, a gente consegue, através dessa linguagem simbólica, entender coisas de cunho espiritual. Então, a linguagem simbólica superior, ela tem conhecimentos inseridos que nós, diretamente com a nossa mente concreta, a gente não consegue entendê-las. Mas quando existe essa conexão da nossa mente concreta com a mente espiritual ou abstrata, a linguagem simbólica representa então um meio, uma interface para que a gente possa realizar esta comunicação. São chamados símbolos superiores. E dentro desses símbolos superiores nós temos normalmente figuras espaciais, como por exemplo dodecaedros, como por exemplo também figuras planas, na razão do selo de Salomão, que é a estrela de 6 pontas, do selo de Davi, que é a estrela de 5 pontas, nós temos figuras geométricas muito bem delineadas, que à medida que a gente pensa naquelas figuras, naqueles símbolos, como verdadeiras mandalas, passam conhecimentos do espiritual que fazem cair na nossa consciência física ou de vigília. Esses conhecimentos são passados então por uma linguagem, e esta linguagem pode ser através de desenhos geométricos, tendo dentro deles todo um conhecimento superior inserido naquelas linhas, naqueles traços. Pode ser também por um alfabeto. Nós temos, por exemplo, as runas. As runas têm uma escrita sagrada que relaciona-se a esses símbolos superiores. São 16 caracteres, 16 símbolos, escritos em tabuinhas, em pedacinhos de madeira, que advêm desta transição entre o mental concreto e o mental abstrato. E o entendimento desses símbolos permite o entendimento de verdades espirituais que caem, então, através dos símbolos em nossa consciência. Quando a gente usa um símbolo deste, por exemplo, como foco, como centro de meditação, nesse processo de meditação, então, aquele medita, ou seja, a minha essência medita as grandes verdades, o meu espírito, o meu corpo causal, o meu mestre, o meu eu Cristo, o meu superior, medita as grandes verdades, e o símbolo serve de um elemento referencial para que isto tudo ocorra. Da mesma maneira, existe a linguagem Senzar, que é uma linguagem sagrada dos sacerdotes da antiga Índia e do Tibete. Existe também a linguagem Devanagari, que é uma linguagem sagrada, uma linguagem de deuses, através da qual o conhecimento do espiritual, através dessa linguagem, chega à nossa consciência física, à nossa consciência de vigília. E existe uma outra linguagem que todos vocês conhecem, que é a linguagem dos arcanos. Na realidade, existem as lâminas, como a gente conhece, do tarô maior. E as lâminas do tarô maior são em número de 22. E são chapas, são figuras como cartas que trazem uma série de conhecimentos através de simbolismos. Esta seria uma linguagem simbólica utilizada em escolas de iniciação. Através do tarô, através das cartas, nós temos toda a história de envolvimento da humanidade com as hierarquias, ou melhor dizendo,
O tarô conta todo o envolvimento das hierarquias no meio da humanidade, conta a história dos anjos caídos envolvidos no aceleramento da evolução humana, onde eles se misturaram com os homens, dando origem à classe de heróis na mitologia, e onde eles também não se misturaram com os homens, dando origem aos deuses. E os homens representam a terceira coisa neste jogo das hierarquias envolvidas com o processo evolucional humano. Então, todo o tarô nada mais é do que a síntese de toda a mitologia. Mito vem de mitos, que quer dizer oculto, e logia vem de logos, o conhecimento. Então, mitologia é o conhecimento do oculto, da mesma maneira que as lâminas do tarô maior, em número de 22, representam todo um registro do oculto, que à medida que a pessoa entra em sintonia com essas lâminas, todo esse conhecimento se revela. E o volume que é revelado, o volume que é desvelado, melhor dizendo, em cima de cada lâmina, equivale ao volume de uma Bíblia inteira. Então veja que a linguagem dos arcanos é uma linguagem simbólica. Ela fica entre os limites do nosso mental concreto, desse mental que usa a lógica, o raciocínio, a razão, e os limites iniciais do mental abstrato. Nós podemos dizer, então, que o tarô representa a maior linguagem simbólica de que nós temos disponíveis para entendermos coisas do espírito, coisas sagradas. Só que quando este tarô vai ser passado para uma pessoa que está em elevadíssimo grau de iniciação, ela vai ter contato com o tarô, mas não através de uma lâmina, através de uma carta, através de uma figura chapada, mas ela vai ter contato através de uma visão que se mostra uma visão superior, obviamente, de uma lâmina tridimensional, onde ela vê os personagens de cada lâmina do tarô descortinar-se à sua frente como um holograma, como uma figura no espaço, como que se fosse uma figura espectral, uma figura angélica, uma figura assim com luz própria, com movimento próprio, em 3 dimensões. Então, entre a mente concreta e a mente abstrata, existe esta passagem, que é um estado superior de consciência, que nos é mostrado o tarô. E o tarô, ele é mostrado sempre de uma forma inversa daquela que a gente está acostumado a ler, a ver. Ou seja, o tarô, ele tem um significado muito diferente daquele significado profano que a maioria das pessoas usa para fins de sortilégios, para tirar sorte, para fazer adivinhações e coisas parecidas. Porque, por exemplo, vamos falar do arcano 13. O arcano 13 é a figura da morte. Então nós temos um cemitério, uma caveira e a foice passando para ceifar vidas. Na realidade, esta figura é figura humana, é uma figura humana, porque a figura real do tarô é totalmente diferente. A figura do arcano 13, de um tarô visto aos olhos espirituais, não tem nada a ver com a morte. Porque o arcano 13, no conhecimento secreto iniciático, é o arcano da mãe. E mãe representa a doadora da vida, e representa exatamente o oposto daquilo que o desenho da lâmina 13 nos mostra. Então ela é chamada de morte. Na realidade, no tarô maior de uma escola de iniciação, esta lâmina representa a vida, representa a própria mãe. Então veja que nós podemos, através de processos superiores, termos contato com o elemento intermediário entre o mental abstrato e entre o mental concreto, que é exatamente esta linguagem sagrada que nós podemos sintetizar como os arcanos maiores. Existem também alfabetos sagrados, letras que, se a gente entrar na consciência delas, vão nos revelar uma série de conhecimentos superiores, que nós chamamos de alfabeto Senzar, ou da linguagem sagrada dos sacerdotes da antiga Índia e do Tibete, e que nós chamamos também de alfabeto Devanagari. Então, através desse processo, a mente superior do homem, a mente trabalhada do homem, que representa a parte superior do psicomental, da alma, vai poder entrar em contato através desses símbolos com a mente abstrata. E vai criar então o símbolo, ele significa como que uma passagem, como que uma torneira pela qual
o conhecimento do abstrato vai jorrar na consciência de vigília, na consciência do mental concreto. Então, esta é a verdade sobre a linguagem simbólica, sobre estes acontecimentos. Então, todo este processo ele é muito importante para a gente conseguir entender as experiências espirituais. E uma outra maneira de nós enxergarmos tudo isso são as profecias. As profecias são como que visões que nos são mostradas em 3 dimensões como grandes realidades imutáveis que, quando acontecerem no plano físico, vão acontecer exatamente como elas nos foram mostradas do mundo espiritual através desta visão intermediária que fica entre o mental concreto e o mental abstrato. Como, por exemplo, a visão que São João teve na ilha de Patmos naquele domingo pela manhã, onde ele viu então todo o descortinar do Apocalipse. E acima de todas aquelas cenas do Apocalipse, começando com aquela figura que representa o Cordeiro de Deus, que representa o próprio Jesus, que explicou tudo aquilo vivamente, de viva voz, e aquelas experiências nada mais são do que a passagem do conhecimento de Jesus, que adquiriu o título de Cristo, através deste princípio de percepção superior. Então, as profecias formam uma tessitura, uma linguagem intermediária entre o mental concreto e o mental abstrato. E às vezes a profecia, ela nos é colocada também através da intuição ou através da percepção crística superior. Porque acima do mental concreto nós temos os outros 3 níveis: mental abstrato, intuição e percepção crística ou Atman. Então tudo que vai chegar à nossa consciência de Atman e de intuição tem que passar pelo mental abstrato, que é esta quinta coisa, esta quinta essência acima do mental concreto. Então automaticamente tudo que chega do espiritual por Atman, tudo que chega pelo plano búdico ou intuição, e tudo que chega do mental abstrato, chega à nossa consciência física pelo próprio mental abstrato, que representa uma quinta coisa, representa a caixa, representa o quinto princípio chamado registro acástico. Porque a caixa tem como contrapartida material, a caixa é a força espiritual, e a contrapartida material de a caixa é éter, ou a matéria-prima de todas as matérias. Então todo esse conhecimento é importante para a gente entender as experiências de cunho espiritual, aprender todo esse processo de profecias, de verdades que surgem como cenas e que acontecem exatamente igual na nossa realidade.